máxima. Olá Maxims, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar de alguns dos milhares de detalhes em Harry Potter, alguns deles até bem escondidinhos e que certamente nos passaram ao lado. Alguns destes detalhes são bastante surpreendentes para quem gosta de ler os livros da saga, principalmente para aqueles que já leram e releram uma dezena de milhares de vezes. Para quem se fica só pelos filmes, estes detalhes são pequenas pepitas de ouro que vale muito a pena colecionar. Mais uma vez, a lista é gigante, mas eu vou-vos falar apenas de 7 detalhes importantíssimos que estão escondidinhos entre as linhas dos livros da saga de Harry Potter. O armário da desaparição. No livro da Câmara dos Segredos, lemos que Nick, quase sem cabeça, consegue convencer Peeves a danificar um armário que se encontrava numa sala por cima do escritório de Filch para conseguir tirar Harry de perigo. Este mesmo armário aparece novamente em Ordem da Fênix, quando Fred e George resolvem empurrar um aluno dos Slytherin lá para dentro, numa brincadeira. No entanto, e como sabemos, é em Príncipe Misterioso que este armário tem um papel tão importante. Armário esse que Draco Malfoy consegue consertar para trazer até Hogwarts os Devoradores da Morte. O avisoscópio estragado. No início do livro do Prisioneiro de Azkaban, Ron oferece um avisoscópio de bolso a Harry Potter pelo seu 13º aniversário. Segundo as descrições, ele gira e assobia quando se encontra perto de uma pessoa que não é de confiança. Ron achava que ele só fazia isto por ter sido comprado no mercado no Egito a um baixo preço. Mais tarde descobrimos que havia realmente uma pessoa não muito confiável no meio do trio. E este estava disfarçado de rato. Eu acharia interessante no final do livro terem feito uma referência ao avisoscópio estragado, porque na realidade ele não estava estragado, ele simplesmente estava a assumir uma coisa que estava a ver, a sentir, que era o facto de Peter Pettigrew estar no meio do trio vai fazer 3 anos, na altura. O verdadeiro presságio de morte. Também em Prisioneiro de Azkaban, a professora Trelawney prevê corretamente a morte de uma personagem importantíssima. Durante uma cena no Salão Nobre, no Natal, estão alguns alunos e alguns professores à mesa na ceia de Natal. 12 pessoas, para ser mais precisa. A professora Trelawney é convidada a juntar-se a eles nesta maravilhosa ceia de Natal, ao que ela inicialmente recusa, dizendo que, se eu me sentar à mesa, passaremos a ser 13. Nada poderia trazer mais azar. Nunca se esqueçam de que, quando 13 jantam juntos, o primeiro a levantar-se é o primeiro a morrer. No entanto, depois de alguma insistência de Albus Dumbledore, a professora Trelawney acaba mesmo por se sentar. Mas o presságio já tinha sido feito. Não nos podemos esquecer que Ron tinha Scabbers no seu bolso, e Scabbers é tão ou mais conhecido como Peter Pettigrew, o que significa então que eles já eram 13 quando a professora Trelawney se juntou à festa. Quem se levantou primeiro foi então Albus Dumbledore, que estava então a convidar a professora Trelawney para se juntar ao jantar. Como sabemos, esta profecia acaba por se tornar realidade porque o Albus Dumbledore é o primeiro da mesa a morrer. Este presságio volta a acontecer mais 2 vezes durante a saga, com Sirius Black em Ordem da Fênix logo no início do livro e depois com Remus Lupin em Talismãs da Morte, após a morte do Mad-Eye Moody. Ambos foram os primeiros a levantar-se de uma mesa em que consistia 12 pessoas. Os Dementors. Ao longo da saga, sempre que Harry enfrenta um Dementor, ele é basicamente forçado a reviver os últimos momentos das suas recordações. No entanto, se pensarmos bem, quando Lily e James Potter morreram, Harry tinha apenas 1 ano de idade. Era então incapaz de ter alguma recordação clara e nítida da fatídica noite de Halloween. Por isso, e após termos descoberto que Harry carregava a 7ª e última parte da alma de Lord Voldemort, podemos concluir que o que Harry realmente ouvia eram as piores recordações de Lord Voldemort nessa noite em que esteve bem perto
da morte. Confesso que esta foi a curiosidade que mais me espantou. Só tive mesmo esta percepção quando reli novamente os livros e eu nunca pensei que isto se tratasse sim de recordações de Lord Voldemort. No entanto, faz mesmo algum sentido porque Harry era simplesmente um bebê de 1 ano e nunca teria alguma recordação tão nítida de estar ao colo da mãe naquela noite horrível. As desaventuras de Harry e Ron. Mais uma vez no livro do Prisioneiro de Azkaban, Harry e Ron têm uma grande tarefa de um trabalho de casa para a adivinhação. Trabalho esse que exigia fazer algumas previsões exageradas dos seus futuros. O que os fãs podem não saber é que estas previsões acabam por se tornar realidade em Cálice de Fogo no decorrer do torneio dos 3 feiticeiros. Harry começa por dizer que vai correr um grande perigo de se queimar. Aqui, referente à primeira tarefa do torneio dos 3 feiticeiros. Ron acrescenta que ele vai perder um precioso tesouro. Aqui, referente talvez à segunda tarefa, à tarefa do Lago Negro. Harry acrescenta ainda 2 coisas. Que ele vai receber uma grande facada nas costas de um amigo, aqui talvez referente ao falso professor Moody, e ainda que levará a pior numa luta. Aqui poderá relacionar-se com o regresso do Lord Voldemort. Afinal de contas, a adivinhação não é assim tão má. Só precisamos mesmo de ter o nosso olho interior. O verdadeiro medalhão dos Slytherin. Em Ordem da Fênix, quando Harry vai para Grimmauld Place, ele e os amigos têm uma terrível tarefa de limpar aquela que seria a sede da Ordem. Enquanto os adultos trabalhavam, eles tinham a tarefa de limpar prateleiras, estantes, chão, paredes, etc, etc, etc. Ao limpar uma das salas, eles encontram um monte de coisas velhas e assustadoras. Entre eles um medalhão, descrito como um medalhão pesado e que nenhum deles conseguia abrir. O qual naturalmente acabaria por ser o verdadeiro Horcrux que R.A.B. ou Regulus Arcturus Black fora incapaz de destruir. Esta passagem é muito subtil e foi para mim um grande espanto ao reler este maravilhoso livro ter-me apercebido disto mesmo. A tiara de Rowena Ravenclaw. Assim como o medalhão, a tiara também é um Horcrux que aparece pela primeira vez no livro do Príncipe Misterioso. Quando Harry vai até à Sala das Necessidades para esconder o seu livro avançado de poções, está descrito que o coloca por debaixo de um busto lascado de um feiticeiro feio, que coloca uma velha peruca empoeirada e algo parecido com uma velha tiara descolorida. Esta passagem é das coisas mais preciosas da leitura. Enquanto que no filme nós apenas temos a noção que existe lá dentro mais coisas, coisas velhas, coisas com algum mistério, no livro nós temos as descrições do Harry e essas descrições valem ouro. E pronto, malta, aqui fica 7 de muitas curiosidades captadas por entre as linhas dos livros da nossa saga preferida. Um conselho que eu dou a quem nunca pegou no único livro de Harry Potter é que o faça mesmo quanto antes. A saga infelizmente já acabou há muito tempo, mas acaba sempre por existir alguma coisa que nos faça esmiuçar ainda mais esta magnífica obra. Existe sempre alguma coisa que nós nunca demos assim tanta importância e que agora faz todo o sentido do planeta. Há anos que eu leio e releio a saga de Harry Potter e sempre que eu faço há sempre novas coisas para eu descobrir ou para eu assinalar, mais que não seja os erros crassos de português. Espero que tenham gostado e que tenham ficado com este bichinho da leitura. Se sim, já sabem, deem um like aqui no vídeo, apoiem o canal do The Magical Me. Se estão a ver este vídeo pela primeira vez e não me conhecem, cliquem onde diz subscrever nesse retângulozinho vermelho. No entanto, se o retângulo já estiver cinzento, significa que já pertence à família Maximus e, nesse caso, são muito bem-vindos à família. Ativem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu fizer o upload de um vídeo para vocês. Já sabem. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo e tchau! Boas leituras! Nox.